Será que ações são realmente um bom investimento? O Ibovespa, o SP 500 estão em máximas históricas, mas quando a gente mede na régua do dinheiro de verdade, o ouro, a história muda completamente. Vamos entender esse raciocínio que eu passei aqui para você. Normalmente, quando você investe, o mercado utiliza dois balizadores importantes. O primeiro é o CDI, é a taxa de juros do país. Em teoria, se você vence o CDI, você está tendo um rendimento real que supera a inflação. Então, é um indicador super utilizado aqui no Brasil, por exemplo, a taxa Selic, né? Se você está batendo a taxa Selic, hoje a taxa Selic é de 15%, se você está investindo e o seu investimento tem um retorno de 20%, você está lucrando acima do CDI, então você tem aí um excelente investimento. Outro balizador importante é o dólar americano aqui no Brasil, né? Quando você está avaliando o seu investimento sobre o real, o poder de compra do real frente ao dólar. Então, em momentos em que o dólar sobe bastante, se você tem um retorno acima da desvalorização do real, você também está vencendo, né? Então, em teoria, são dois indicadores que o mercado utiliza para balizar se você está tendo um bom retorno. Outro, e claro, mais fácil de você analisar o seu retorno de investimento é investir em ações comprando simplesmente o índice Bovespa. Você compra uma ação pertencente ao índice, ou você compra uma ETF ou um fundo de ações que replica o movimento do Ibovespa. Você vai ter a rentabilidade muito parecida com o que a Bolsa Brasileira vai ter. Então, em momentos em que a Bolsa Brasileira está em alta, como está acontecendo agora, a Bolsa Brasileira está no recorde histórico, chegando a 147 mil pontos. Então, olha como a Bolsa é um bom investimento. Se a Bolsa está na máxima histórica, quem está investindo na Bolsa agora está lucrando, correto? Não, não está lucrando. E é isso que eu vou desmistificar aqui com você hoje. Por isso que eu falei que você deve medir o seu investimento sobre o ouro, que é o verdadeiro dinheiro. O ouro é um ativo conhecido por ser anti-inflacionário, e antes a moeda fiduciária, né, como o dólar, ela era balizada no ouro, né? Existia o lastro do dólar americano no ouro, e era isso que trouxe a credibilidade do dólar, que tornou ele a referência mundial, tornou ele a moeda de reserva global. Mas esse lastro foi quebrado em 1971. A partir desse momento, o Banco Central podia imprimir moedas sem ter que ter o lastreamento do ouro, né? Então, isso também permitiu que o governo americano emitisse cada vez mais dívidas, chegando a esse grande recorde que estamos agora, em torno de 37 trilhões de dólares. 37 trilhões de dólares, né? No padrão ouro, isso não seria possível. O governo teria uma responsabilidade fiscal muito maior, e o Banco Central americano também teria muitas dificuldades em continuar emitindo bazucas de dinheiro, né, imprimindo moeda, pacotes de estímulos quando houvesse algumas crises econômicas. A gente realmente teria que enfrentar um ajuste do próprio capitalismo, que são as crises, né, para depois voltar a ver o crescimento. Mas o que temos hoje é uma interferência direta do Banco Central americano toda vez que temos uma crise. Então, para a gente entender e desmistificar agora, neste momento, por que o investimento de bolsa aqui no Brasil nos últimos 10 anos foi uma furada, eu vou medir os últimos 10 anos do retorno da Bolsa Brasileira. Deixa eu ver aqui exatamente quanto foi que a Bolsa subiu nos últimos 10 anos. O retorno da Bolsa Brasileira, do índice Ibovespa, nos últimos 10 anos foi de aproximadamente 190%. Ou seja, se você investiu R$ 10 mil no começo de 2015,
Replicando o índice Ibovespa, você teria hoje R$ 29.000. Olha que retorno, 190%. A inflação projetada nesses 10 anos foi de aproximadamente 130% nos últimos 10 anos, segundo aqui o IPCA. Ou seja, você teria um rendimento real de 60% acima da inflação e também teria batido o CDI no período. O CDI no período também foi de 131%, ou seja, a taxa Selic ela ganhou um pouquinho da inflação, cerca de 1% da inflação no período de 10 anos, a bolsa 60% acima. Ou seja, em teoria, investir na Bolsa Brasileira nesses 10 anos foi um excelente investimento. Você superou a Selic, você também superou a inflação do período, né? Isso é essa leitura crua que a gente pode fazer superficialmente por cima. Mas eu vou compartilhar com você uma imagem que me deu um trabalho danado para fazer. Essa imagem baliza o índice Ibovespa pelo ouro. Então, a gente vai entender como o mercado brasileiro performou nos últimos 10 anos. Eu tenho aqui um valor base, que seria 100 pontos, né, quando começou o ano, quando começou ali essa métrica dos últimos 10 anos. A Bolsa Brasileira ela conseguiu um período de alta que chegou ali a em torno de 30% de valorização entre 2018 e 2019. Ou seja, a Bolsa Brasileira ela esteve acima do ouro entre 2018 e 2019, mas depois o ouro passou a subir, principalmente a partir de 2020, o real passou a perder força e a desvalorização do Ibovespa em ouro começou a acontecer. E aí surge uma queda gigantesca do índice, que levou a uma queda maior de 40% na pandemia, ali em 2020. Aí o índice Bovespa teve um respiro, chegou quase a zerar todas as perdas, mas voltou a cair principalmente a partir de 2024, e hoje a performance do índice Bovespa é de uma queda superior a 40% em ouro nos últimos 10 anos. O que isso quer dizer? Se você tivesse investido em ouro, você teria lucrado acima do que o Ibovespa te deu de retorno. E também significa que o ganho real, esse 60% de lucro que você teve sobre a inflação, ela, na verdade, não significa nada, porque a inflação é muito maior, porque o ouro se valorizou 40% frente ao nosso índice Ibovespa, 40% nos últimos 10 anos. Então, se você tivesse comprado uma barra de ouro em 2015, mesmo sem receber dividendos, não é uma empresa que traz retorno de dividendos, deixasse ela ali num cofre guardado, ou se você tivesse comprado uma ETF de ouro nesse período, o seu retorno seria maior do que a Selic e seria maior também do que o Ibovespa. E esse gráfico chama atenção porque mostra uma tendência clara de queda do Ibovespa, enquanto numeralmente, né, nominalmente, o índice Ibovespa está na máxima de 147 mil pontos, em ouro ela está renovando novas mínimas. Por que isso acontece? Porque o preço do ouro está subindo mais rápido e mais forte do que o índice Ibovespa. Então, o índice Ibovespa, mesmo com a alta recente, não consegue acompanhar a movimentação do ouro. E é por isso que a gente vê uma derrota tão grande. E a tendência neste atual momento, como eu venho compartilhando com você aqui na comunidade, é que o ouro continue performando frente à nossa moeda, que continua perdendo valor. É outra armadilha, né? A gente tende a olhar a referência do real contra o dólar americano.
isso sempre foi, simboliza, né, o nosso poder de compra. Se o dólar está caindo, significa que o real está se fortalecendo. Não, o nosso real está perdendo 100% em 12 meses frente ao ouro. O dólar também está caindo frente ao ouro. Aliás, todas as moedas fiduciárias do mundo estão perdendo frente ao ouro. Mostra realmente o real poder de compra, né? O real poder de compra do verdadeiro dinheiro, que é o ouro, que é o nosso rei dos superativos. E aí a gente pode passar para a Bolsa Americana, que também viveu um período maravilhoso. Eu tenho aqui os dados da Bolsa Americana. O SP 500 nos últimos 10 anos, rendeu cerca de 244%. Imagina, você em 2015 compra as ações replicando as ações do SP 500, ou você compra um fundo que replica as ações do SP 500, e aí você tem um retorno de 244% em dólar no período. Nossa, que resultado fantástico que você teve. Mas esse resultado, realmente, ele é bom, ele não é tão grande assim, porque se a gente voltar para a imagem e olhar agora a linha laranja, que é o SP 500, aqui a gente consegue perceber a movimentação base de 100 pontos. O SP 500 ali na pandemia, depois daquela injeção forte de moeda, de impressão de moeda do Banco Central americano e também de estímulos do governo, trouxe uma bolha tão forte que ele chegou a valorizar quase 50% frente ao ouro. Então, a Bolsa, o SP 500 em 2021, ali no final de 2021, chegou em ouro a valorizar 50%, mas desde então ele começa a estar em queda e agora está valorizando 10 a 15% em ouro. E a gente percebe claramente que estamos dentro de uma tendência de baixa. A gente vê aqui que ele não conseguiu mais renovar novo topo, entrou, lateralizou e começou a entrar numa tendência de baixa que deve continuar com novas quedas. E com o movimento de alta do ouro que a gente está vendo aí, com uma desconfiança em cima do dólar, o ouro em breve deve alcançar os $4.000, e a gente deve ver o ouro performar ainda mais pela frente, chegando a 5.000, de repente, em 2026, e quem sabe até mais. A tendência é que, em pouco tempo, a gente veja o SP 500 também ter uma performance negativa frente ao ouro, como a Bolsa Brasileira está fazendo. Então, mesmo sendo uma tartaruga, essa é a analogia perfeita da corrida da lebre e da tartaruga, né? Os ativos tipo o SP 500, que valorizaram muito fortemente ali, principalmente ali na pandemia, né? 2015 a 2021 chegou a valorizar mais de 50% frente ao ouro. No longo prazo começa a perder força, está valorizando ainda, está valorizando acima de 10% frente ao ouro, mas agora a gente começa a perceber que essa distância vai sendo alcançada pouco a pouco, e em breve a performance da Bolsa Americana será negativa. E a Bolsa Americana também está renovando topos históricos nominalmente. Então, nominalmente, você pode olhar para o mercado de ações e acreditar: olha que fantástico, estou ganhando. Mas, na verdade, quando você começa a ter esse estudo que eu trouxe para você agora, você percebe que a rentabilidade que você está tendo, ela não supera a rentabilidade do ouro, que é a verdadeira moeda. É como se o ouro fosse, de fato, o ativo anti-inflacionário. Ele é, de fato. E ele mede, de fato, qual é a real inflação, e não esses dados que são divulgados pelo IPCA, pelo governo americano, né? E, claro, tem um cálculo que traz a inflação muito mais abaixo do que realmente ela é. Ou você acredita que a inflação é apenas de 4%, 5%? Bem distante disso, né? A inflação ela é muito maior, ela é mais do que o dobro disso. A sua inflação do dia a dia ela sobe muito mais do que esses cálculos, que são feitos, né, de forma proposital para sempre mostrar números menores, né, para que você veja que o governo é bom. Isso independe do governo ser de direita ou esquerda. A metodologia ela é feita
para que o número de inflação seja cada vez menor. Itens importantes que vão ganhando cada vez mais importância no nosso dia a dia, como tecnologias novas que vão chegando, conta de internet, por exemplo, isso não recebe o peso que normalmente deveria receber, porque esses itens que entram nesse cálculo, eles têm um peso de 10, 20 anos atrás. Então, é como se a gente estivesse calculando uma inflação nos anos 80, quando as nossas necessidades hoje são diferentes daquela época. Nós temos outras obrigações, outras despesas que acaba tendo um valor muito maior percebido para nós hoje do que a inflação de fato nos mostra. E aí a gente baseia superficialmente, como a mídia mostra, em cima dos alimentos, em cima da energia, né, que olha, foi sazonal por causa do reajuste da energia ou por causa de um problema de safra. Os alimentos e a energia acabam recebendo ali uma atenção, mas temos outros serviços importantes que deveria ter um peso maior no cálculo, que acabam tendo um peso reduzido, e por ter um peso reduzido, claro que os números acabam sendo menores. Então, de fato, nos últimos 10 anos, como você pôde perceber aqui, não foi uma boa investir em ações. Você pode ter tido momentos de lucro, como quem investiu no SP500, investiu ali até 2021, se colocou o lucro no bolso naquele período e comprou ouro, fez a jogada perfeita. Mas quem ainda está comprado, apesar de ter ganhos ali no curto prazo, em breve vai ter uma performance negativa frente ao ouro, no caso do SP500, assim como a Bolsa Brasileira já está tendo uma performance negativa desde 2020 e desde 2021. Né? Na pandemia, a gente viu como a Bolsa Brasileira perdeu força em ouro. Então, olhar nominalmente o número da Bolsa, esse papinho de recorde, é uma furada sem fim para você que quer preservar valor, para você que quer preservar o poder de compra do seu suor, do seu trabalho, do patrimônio da sua família. As ações parecem ser um bom investimento em moeda fiduciária, mas em ouro quase nada sobrou. O ouro já superou o Ibovespa e está prestes a superar até o SP500. Essa é a régua real de patrimônio. Essa leitura de mercado já venho mostrando em tempo real na Liga Lion. Aqui no YouTube você assiste com atraso, mas quem está na Liga recebe todas essas análises direto no dia a dia. Se você quiser acompanhar em tempo real, o link para fazer a sua assinatura está na descrição desse vídeo ou no QR Code que você vê aqui na tela. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. Não está inscrito no canal, meu amigo, tá dando mole, se inscreve, aciona o botãozinho aqui embaixo e aciona o sininho da notificação para você ser notificado quando os novos vídeos forem ao ar. E compartilha esse conteúdo com aquele seu grupo de WhatsApp, com o seu grupo de família. É muito importante que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e você também ajuda o crescimento do canal. Até a próxima! Tchau!